Bom dia a todos e todas. Mais um encontro nosso no 13º Simpósio Brasileiro de Farmacognosia, onde temos a honra de ter a palestra do professor Douglas Siqueira de Almeida Chaves. Mas antes eu queria fazer algumas explicações. O professor Ildeu, que estava programado para fazer uma apresentação muito importante nesse momento, onde temos fortes cortes de recurso para a ciência brasileira, ele ia proferir a palestra de abertura do nosso evento, mas por motivos de ordem superior e de ordem familiar, ele não pôde participar, aconteceu um problema na família dele, do qual ele não pôde participar, transferiu para hoje, mas também hoje ele não teve como participar da palestra aqui. Então, conversando com ele, ele pediu para transmitir para todos os sócios da Sociedade Brasileira de Farmacognosia e todas as pessoas presentes aqui no evento seu pedido de desculpas, ao tempo que ele pede que hoje é um dia de movimento nacional em defesa da ciência e tecnologia, que todos nós estejamos ligados às atividades que estão acontecendo, nos manifestando a favor da ciência brasileira, contra os cortes que têm causado efeito muito deletério ao desenvolvimento do Brasil, não só na área de ciência, porque é toda uma cadeia que depende do desenvolvimento científico, e ainda ele aproveitou para desejar, parabenizar todos os professores que estão fazendo parte do evento pelo seu dia 15. Então, dia 15 é um dia que marca bastante, por além de ser dia do professor, ser um dia de luta nossa contra como o governo, principalmente, o governo federal, tem tratado, mas também vários governos estaduais têm tratado a ciência e a tecnologia brasileira. Como bem disse a professora Helena Narder, esse último corte de 90% do orçamento é jogar uma pá de cal, na verdade, desconstruir todo o trabalho que foi realizado aqui. Mas voltando à pauta do dia, então, convidamos o professor Douglas Siqueira Chaves, que prontamente aceitou o convite e vai proferir uma palestra que eu entendo ser de muito interesse para todos nós que trabalhamos com farmacognosia, principalmente que há um movimento muito forte de crescimento do mercado veterinário no Brasil, ele quase que duplica, dependendo do setor, ano a ano. No setor PET, ele chega a duplicar, dependendo da área, dentro do setor, ano a ano. É um mercado em franca expansão, é um mercado que tem muita possibilidade de aplicabilidade da farmacognosia e dos conhecimentos tradicionais relacionados para aplicação em animais, como pets, bovinos, equinos e assim sucessivamente também. E aí o professor vai proferir a palestra chamada Mercado PET e Aplicação de Óleos Essenciais. Então, o professor, ele é professor associado de farmacognosia no Departamento de Ciência da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é bolsista de desenvolvimento tecnológico industrial do CNPq nível A, tem uma lista muito grande de trabalhos desenvolvidos na área, do qual eu já agradeço novamente o convite. Eu estava brincando com ele antes da gente abrir a sessão aqui, que foi um presente de grego que eu dei para ele, mas ele abraçou o presente e transformou do limão a limonada e trouxe aqui para a gente uma palestra, certamente, que eu pediria uma grande participação. Coloquem suas perguntas no chat, a gente passa para o professor Douglas, no final ele vai tentar discutir um pouco sobre essa área, que eu reforço novamente, é uma área em franca expansão e muito pouco explorada ainda por nós que trabalhamos na área. Obrigado, professor Douglas. Fique à vontade e seja bem-vindo. Obrigado, Luciano. Bom dia para todos. É um prazer, né? Imagina, não é um presente de grego, não. É um prazer falar um pouquinho do trabalho na instituição. E mostrar um pouquinho dessa linha que, como você falou, o mercado PET realmente está em expansão. A gente vai conseguir visualizar isso durante a apresentação. A farmacognosia ainda engatinha nessa área, né? A gente tem muito foco de humanos, mas a gente não pensa no tratamento dos PETs que estão com a gente aí no dia a dia. Então, é super importante a gente dar um foco nessa área. E vamos ver no final, né, se essa limonada aí vai estar azedo, vai estar meio doce, né? Espero que esteja mais adocicada. Mas vai ser um prazer poder estar falando para vocês aqui um pouquinho desse trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Bom, o mercado PET e aplicação de óleos essenciais. Durante a apresentação, eu vou falar um pouquinho também de alguns extratos que a gente começou a avaliar ainda quando eu entrei na instituição. Eu sou recém-contratado da instituição, tem 10 anos somente de instituição, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje eu estou na direção do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, deixo aqui meu contato para quem tiver interesse, e espero que a gente tenha uma excelente palestra aí.
Para que facilite um pouquinho o entendimento, né, dessa apresentação, eu decidi apresentar uns tópicos aqui para vocês, que a gente vai estar abordando inicialmente o que são esses óleos essenciais, né, o conceito de óleos essenciais de acordo com a ISO, o mercado desses óleos essenciais, o mercado PET, produtos naturais de interesse veterinário, um conceito que ele emergiu há mais ou menos 5, 6 anos, que vem tendo força, que é o conceito da saúde única, hoje, inclusive, até reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é o conceito One Health. A aplicação desses óleos essenciais, modelos PET, aqui focando nos trabalhos que nós temos publicado, e no final, umas conclusões, né? O que é um óleo essencial? A gente sempre se pergunta o que é um óleo essencial. Existem os óleos essenciais, que podem ser chamados de óleos voláteis, inclusive a Organização Mundial da Saúde reconhece como óleo volátil, que é um produto obtido a partir de uma matéria-prima natural de origem vegetal por destilação a vapor. Processo mecânico do epicarpo, de frutas cítricas ou por destilação a seco, após separação da fase aquosa, se houver, por processos físicos. Então, óleos essenciais, se você utiliza algum solvente orgânico em determinada etapa da obtenção, você deixa de ter um óleo essencial de acordo com essa ISO, que é o que regulamenta o uso desses óleos essenciais. O Brasil ele sempre teve uma grande importância na cadeia produtiva dos óleos essenciais, né? Esse material, que é o material cedido pelo professor Humberto Bismo, no 10º Simpósio Brasileiro de Óleos Essenciais, que retrata muito bem. Veja, de 1930 a 1980, o Brasil exportava grande quantidade de óleos essencial de pau rosa, depois óleo de sassafrás, óleo de menta japonesa, e atualmente o que nós temos de grande produção e exportação é o óleo essencial de laranja, até porque é um subproduto, né, da extração do suco de laranja, e o óleo essencial de eucalipto, que contribui bastante com o nosso PIB. Considerando somente esse volume de exportação que a gente tem de óleos essenciais, a gente tem que o óleo essencial de Corinthia citriodora, que é como sinônimo do gênero Eucaliptus, é o óleo essencial mais exportado no Brasil, o segundo mais exportado no Brasil. Em 2018, a gente tem aproximadamente 483 toneladas desses óleos essenciais, o que rende aproximadamente 7 milhões de dólares aos cofres do nosso país. 85% desses óleos essenciais, então, de eucalipto que a gente tem no Brasil, ele é oriundo de citriodora, 10% de glóbulos e 5%, né, de uma outra espécie do gênero eucaliptus. Grande importância, então, desse gênero para a gente. Brasil, grande produtor de suco de laranja, e o subproduto, então, é o óleo essencial, o qual é extremamente exportado, que rende de aproximadamente 7 a 9 dólares por quilo desse produto. O país exportou somente em 2018 aproximadamente 258 milhões de dólares de óleo essencial de laranja, equivalendo aí a 29 mil toneladas desse produto. Então, a gente observa que o Brasil ele tem uma importância muito grande na produção de óleos essenciais. Sejam óleos essenciais como subprodutos, ou sejam óleos essenciais como o mercado próprio mesmo, né? Até para consumo interno, quanto para exportação. E a qualidade desses óleos essenciais, de forma em geral, é muito boa. É óbvio que a gente tem que observar umas características de grande importância, mas a gente tem óleos essenciais que vêm sendo produzidos com bastante qualidade. Existem empresas brasileiras, inclusive, que trabalham tanto com a produção quanto com o invase a partir de uma caracterização química desse óleo. Qualidade e reprodutibilidade é uma das características mais importantes para esse óleo, para que a gente consiga atingir um mercado exterior, né? E até mesmo a qualidade para o mercado interno. O que nós temos que pensar? Qualidade química e sensorial mínimas são necessárias para atingir a legislação, as normas da ISO, ou demanda das indústrias, seja de medicamentos, seja indústria de fragrâncias, por exemplo, a gente tem que atingir e precisa de uma qualidade e reprodutibilidade. Os produtos finais devem manter, então, uma constância e uma qualidade, para que a gente consiga atingir esse mercado. Segurança de uso. Esse é um grande problema que nós temos. A legislação brasileira para óleos essenciais hoje, a gente não consegue garantir uma segurança de uso. Se vocês observarem rótulos, por exemplo, de óleos essenciais, inclusive de empresas brasileiras e empresas estrangeiras que estão aqui dentro, muitas das vezes recomenda-se o uso de óleos essenciais de forma interna, que pode ser extremamente tóxico e perigoso. O Brasil ele carece dessas informações e a gente precisa de uma mudança na legislação de forma a se atentar para essa toxidez que os óleos essenciais também possam ter.
Hoje fala-se muito de aromaterapia, de tudo. E esses óleos essenciais são tóxicos? Não são? São alergênicos? Não são? Se você vai na comunidade europeia, por exemplo, anetol é praticamente banido do uso na comunidade europeia. Tem uma concentração extremamente baixa, com alta toxicidade. Né? Então, a gente tem que ter uma atenção especial. E a gente consome muito óleo de anis, por exemplo, anis estrelado, que é riquíssimo em anetol. O eugenol é um outro óleo que tem uma certa toxicidade já reconhecida pela comunidade europeia também. Então, a gente deve observar, a gente tem uma concentração máxima que o eugenol ele pode estar numa formulação, senão ele passa a ser um produto alérgeno. Então, a gente tem que tomar bastante atenção com a segurança do uso para esses óleos essenciais e as agências que regulam a utilização devem se atentar também para essa questão de toxicidade. E é o que a gente também busca nos nossos projetos, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Agora, de fato, né, a gente observa que os óleos essenciais hoje eles têm uma grande importância no mercado. Veja o sucesso do Acheflan, Varronia curaçavica, com uma sinônima Cordia verbenácea, que a Maria aqui conhece. Né? Hoje a gente tem que esse produto é um produto anti-inflamatório, riquíssimo em alfa-muleno, 0,9% de alfa-muleno, pelo menos, no óleo essencial padronizado dentro da formulação. Então, a gente tem que o Acheflan foi um dos impulsionadores na utilização de óleos essenciais para as mais variadas patologias. E na medicina veterinária, o que nós temos? Óleos essenciais, de forma geral, eles atuam como antimicrobianos, atuam também contra endro e ectoparasitas e hoje vêm sendo utilizados na aromaterapia. Né? Veja, esse gráfico aqui é um gráfico do CIDAM, ele apresenta que antiparasitários em verde, antimicrobianos em amarelo, e a gente tem uma fatia de quase 50% do mercado com esses produtos. Então, ele torna-se uns impulsionadores. Algumas revisões, né, a revisão de 2014, outras de 2000, tem uma mais recente agora de 2021, que acabou de ser uma revisão sobre o controle de ectoparasitas, mas são revisões que mostram o grande potencial, né, da utilização de óleos essenciais na medicina veterinária de forma geral. Hoje nós estamos tratando aqui sobre PECs, mas na nossa universidade a gente tem várias linhas, né? Como o Silvio disse no início, a gente tem lá os bovinos, a gente tem os pets, a gente tem roedores, então a gente tem que lembrar que pets não se resume somente a cachorro e gato, cão e gato, né? E a gente vai ver um pouquinho disso mais à frente. Então isso é considerado um dos impulsionadores então do mercado aí, o que a gente tem de uma grande perspectiva. Até porque o processo de registro, né, desses produtos é um processo de registro mais facilitado. Se a gente aplica isso na medicina veterinária, quem vai regir sobre a autorização de um produto à base de óleos essenciais é o MAPA, não a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não Anvisa. Então, as empresas têm muito interesse, ainda mais pelo conceito One Health, que a gente vai entender um pouco mais à frente. Bom, passando um pouquinho desses óleos essenciais, como que é o mercado pet no Brasil? Nessa primeira imagem, o que a gente observa, olha o que é pet. Pet não é somente cão e gato, né? A gente tem as aves, a gente tem alguns roedores, a gente tem diversos animais que podem ser considerados pet. A Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, a ABIMPET, ela diz que os animais de estimação são todos aqueles criados para o convívio com seres humanos por razões afetivas. Né? Então, a gente não pode resumir somente a duas espécies. Tem como destinação principal terapia, companhia, lazer, auxílio aos portadores de necessidades especiais, participações em torneios de exposições e outras destinações. O Brasil ele tem uma população de pets assim, muito grande. Veja, são 140 milhões de pets. Estimando-se aproximadamente 54 milhões de cães, 23 de gatos. E página, quase 40 milhões de aves, coronas e ornamentais. Isso, para mim, quando eu tive acesso a esses dados, eu falei, isso, eu não acreditava que era dessa forma. Né? Quase 40 milhões de aves, coronas e ornamentais. Okay? Então, a gente precisa ter um cuidado maior com esses animais. Peixes ornamentais, de quase 20 milhões de peixes ornamentais. E com isso, com essa grande população, e a gente observando que os animais também podem transmitir doenças aos seus tutores, né? Um carrapato, por exemplo, ele pode transmitir uma febre maculosa, uma doença ao seu tutor. Uma pulga, por exemplo, a Tetanocephalides, felis, pode transmitir diversos tipos de doença. Então, a gente tem que se atentar cada vez mais para a saúde desses animais também. Né? Não somente com produtos, em que a gente fala que são os pet cares,
né, que é esse cuidado que a gente vai ter com produtos que a gente possa aplicar diretamente no animal ou no ambiente, que seja, mas também com os pet foods, que são os alimentos. Se você observar hoje, você tem uma variedade de alimentos muito grande, em que você observa alimentos com antioxidantes, alimentos enriquecidos em aminoácidos essenciais, buscando o bem-estar desse animal, para que ele não adquira nenhuma patologia e transmita para o seu tutor. E para que esse animal também possa viver mais anos, né? A estimativa de vida desses animais ela tem crescido. Bom, voltando para o nosso assunto aqui, qual é o faturamento desse mercado mundial? Aproximadamente 124 bilhões de dólares. Veja que são dados de 2018, esse dado não está atualizado, porque não tem uma atualização do dado IPET recentemente, mas estima-se aí 200 bilhões de dólares em 2022, né? Mas em 2018, 124 bilhões de dólares. E o Brasil assume a segunda colocação em obtenção de recursos, né, de faturamento do mercado mundial. Veja, o Brasil ele teve em 2018, com o seu mercado PET, né, veja, PET-VET, que a gente está falando, junto com o PET Care, é o que a gente aplica os óleos essenciais, a gente tem praticamente aí 17% dessa fatia. Pet Food, 8% da fatia, né? Isso, com esse crescimento para 2018, a gente chega a praticamente 73% de Pet Food, 17% de PET-VET e 8% de PET Care, né? Então, a gente tem um crescimento muito grande que gera aproximadamente 20 bilhões de dólares. Isso em 2018, né? A estimativa ela é somente de crescimento. Como o professor Lucindo disse no início, né, a gente observa que o mercado ele praticamente duplica, triplica. Vou até falar que triplica porque o mercado ele é muito promissor e carece de medicamentos, de produtos que atuem em concordância com o One Health, que a gente vai entender um pouquinho mais à frente. Bom, produtos naturais de interesse veterinário, de forma geral, por que a gente busca esses produtos, né? Se a gente observar esse gráfico aqui, foi um levantamento que eu fiz rapidamente. Quando a gente faz nessa plataforma, né, nessa base de dados, quando a gente faz o cruzamento ali de plantas e veterinária, medicina veterinária, que seja, a gente atinge aproximadamente de 2.000. A gente sai de 500 artigos publicados, 600 artigos publicados em 2000, né? Em 2020, a nossa estimativa foi de 4.072 artigos, né? A gente teve essa publicação. Então, a estimativa para 2021 só vem aumentando o número de publicações e publicações de qualidade, tá? De plantas com interesse veterinário, dos mais distintos interesses veterinários. Quando a gente trata especificamente, né, de óleo essencial, é a mesma coisa. A gente sai de 400 artigos em 2009, né? Em aproximadamente 10 anos, a gente triplica esse valor, chegando quase 1.100, 1.200 artigos em 2020, né? Com publicações também de qualidade de óleos essenciais na medicina veterinária. Então, a gente observa que esses óleos essenciais começam a ter estudos de segurança, estudos de eficácia, tá? Estudos mais elaborados para que a gente possa aplicar esses produtos, né, nesse cuidado. Agora, carece de uns estudos ainda de desenvolvimento de formulações, por exemplo, que é o que a gente está fazendo, né? A aplicação dessas formulações e uma grande dificuldade que a gente tem, que a gente está conseguindo até superar essa dificuldade em alguns casos, é a questão da volatilidade. Como você reter esses produtos em uma determinada formulação. E a gente tem conseguido fazer isso também. Então, esse crescimento, né, de produtos naturais como fonte de fármacos para a medicina veterinária, ele também é observado. E dentro desses artigos, num levantamento rápido que a gente conseguiu fazer, tem várias indicações, mas as principais que a gente observa é saúde bucal, higiene bucal e combate a insetos e ácaros. Né? Insetos e ácaros eles vão transmitir diversas doenças para o animal, como também para o tutor. Higiene bucal, o animal ele pode levar ao óbito do animal de 4, 5 anos quando ele tem uma cárie, por exemplo. Então, a cárie é um grande problema que a gente observa, principalmente em cão. Cão de 2, 3 anos, ele já tem uma placa, um biofilme bacteriano muito grande, né? E a gente tem que combater isso, a gente desenvolveu uma formulação que está sendo aplicada agora para esse controle bacteriano da cavidade bucal desses animais, e a gente vai falar um pouquinho desse desenvolvimento aí mais para frente. Vou focar nessas duas indicações, que são os trabalhos que eu decidi apresentar aqui hoje. A gente tem também uma linha de grandes animais, tratando com boi, cavalo de exposição, por exemplo, com processo de cicatrização também.
É muito interessante essa linha que a gente tem, uma tese de doutorado que está sendo desenvolvida hoje pela aluna Isabela. Mas esses resultados a gente ainda não vai mostrar, a gente vai ficar principalmente nessas duas linhas, que são linhas mais consolidadas, que a gente tem mais resultados, e resultados que a gente já foram divulgados e a gente pode estar apresentando também aqui para vocês. Bom, a importância dos insetos e ácaros, então, né, a gente tem que observar que a questão principal é a saúde animal e a saúde pública, né? Porque esses insetos e ácaros podem transmitir enfermidades de caráter zoonótico, tá? Que vão afetar também o ponto de vista econômico. Por exemplo, a gente tem no Brasil uma grande produção de gado de corte, né? Então, se você tem um animal, e também gado leiteiro, então, se você tem, por exemplo, um animal que tem uma baixa produção de leite, ele pode estar sendo atacado por ácaros, né? E os medicamentos utilizados hoje para tratamento de ácaro, que é a base de um composto sintético, o fipronil, ele é extremamente tóxico para o animal. Ele deixa resíduo no meio ambiente e ele pode contaminar o aplicador desse produto. Então, é toda uma cadeia que a gente não tem que olhar somente o animal. Poxa, está sendo tóxico para o animal, mas quem está aplicando? No meio ambiente. Como é que está a contaminação desse solo? Né? É isso que a gente tenta olhar nesse conceito One Health. Aqui alguns exemplos, né? Queda da produção de carne, leite, ovos, danos no couro, gasto com medicamentos e assistência médica veterinária, perda de crias e morte do animal. Então, esses são os problemas básicos, os mais básicos, assim, que a gente, quando começa a trabalhar com essa linha de insetos e ácaros, a gente consegue observar. Então, trabalhar a questão da toxidez desses produtos em cima desses insetos e ácaros é importante, trabalhar a repelência é importante, né? Mas sempre buscando e olhando toda a questão ambiental, a questão do tutor ou aplicador daquele produto e a questão do animal. E isso a gente chega nesse conceito do One Health. Veja, o que é esse conceito One Health? Aqui é da CDC, da GOV, da CDC. O conceito One Health, ele é uma ação coordenada, né, onde você busca tratar, por exemplo, estou fazendo o tratamento no animal. Esse animal ele está no campo, né? Esse produto ele vai ser tóxico para o animal? Esse é o primeiro ponto, né? Que tipo de toxidez ele pode levar ao animal? Ah, não, beleza, nós temos uma dose que é uma dose segura, eficaz, não é tóxica e tal, e a gente tem que observar então o meio ambiente. Que tipo de causa de dano que esse produto pode levar ao meio ambiente? E o tutor que está aplicando, né? Que tipo de dano, que tipo de toxidez pode levar. A gente observa hoje muitos produtos extremamente voláteis. Esses produtos que são aplicados, eles são voláteis ou são muito viscosos, deixando resíduos. Quem aqui nunca aplicou, por exemplo, tem uma ampolazinha, que é um produto veterinário, que é usado para pet, para cão, que fala, a gente protegemos o seu animal de 3 a 6 meses contra pulgas e carrapatos. Né? É um produto extremamente caro no mercado, mas extremamente caro no mercado, que você quebra a ampola, coloca no dorso do animal, e esse produto ele vai espalhar na pele do animal. Mas você pode ter certeza que você sempre fica com resíduo. E esse resíduo é um componente rico em flúor e cloro, extremamente tóxicos para o humano. Né? Aí você imagina, você aplicou aquilo no animal, o animal ele vai para o meio ambiente, ele deita no meio ambiente, aquele produto ele vai podendo chegar até o lençol freático, por exemplo, porque a absorção é grande e ele não tem, é um produto que não degrada facilmente no ambiente, tá? Demora muito tempo para degradação. Então, o conceito One Health, que é esse conceito de saúde única, hoje existem eventos sobre saúde única, sobre esse conceito, ele é reconhecido e recomendado também pela Organização Mundial da Saúde. Então, na linha de as agências que autorizam o uso desses produtos, né, a gente poderia também se preocupar mais, né, com essa questão do One Health, que é de extrema importância. Bom, gente, temos vários insetos, vários ácaros, o que a gente não consegue cobrir, né, ainda mais olhando a parte da farmacognosia e de todos que trabalham com produtos naturais também, aqui no Brasil, a gente observa que a gente ainda vem engateando, mas a gente tem uma gama de insetos, uma gama de ácaros que podem ser trabalhados. A gente especificamente trabalha com 2 insetos, né, que é o Trichodectes canis e que tem no Cephalids ferisferis. O Trichodectes ele é um dos agentes que promove a sarna também, né?
mas é uma sarna que fica mais no ouvido e tal. É um pouco diferente, mas a gente trabalha com esse tipo de animal, até porque a gente ainda não conseguiu estabilizar uma colônia de Sarcóptes aqui. Agora eu estou em parceria com uma professora da Medicina Veterinária de Goiás, da Federal de Goiás, que o trabalho parece que vai andar com a Sarcóptes, que é a sarna que também acomete o humano. O animal ele pode transferir sarna para o humano, né? E sarna é um problema de saúde pública. Isso que a gente tem que observar. A Ctenocefalides felis já é um inseto que a gente vem trabalhando bastante tempo. A gente tem muito resultado e muito produto legal. Inclusive patentes e agora empresas que estão trabalhando com a gente para esses insetos. E os carrapatos que a gente mais vem trabalhando é o Rhipicephalus micrópolis e os sanguíneos, que são esses dois carrapatinhos à direita e embaixo. Que o micrópolis é o de boi e os sanguíneos, ele é o carrapato que acomete de forma geral os cães. Ciclo reprodutivo, então, desses animais, que é o foco dos nossos trabalhos, só para vocês terem ideia, né? Por que o conceito One Health é importante para a gente? Veja, a forma adulta da pulga, ela vai estar no animal, ok? Somente no animal. Assim como o carrapato, a forma adulta vai estar no animal. Quando essa forma adulta está no animal, está se alimentando com sangue desse animal, depois essa forma adulta, ela cai no ambiente e coloca os ovos. Das duas formas, tanto ao lado direito aqui, que são os carrapatos, e do lado esquerdo, que são as fêmeas, né? E a gente vai ter a fase do ciclo reprodutivo diferente. Mas as fases do ciclo reprodutivo, de forma geral, para a pulga acontece no meio ambiente. Então, controlar o ambiente também é importante. Não adianta você chegar ali e botar um produto no animal se o ambiente não está controlado. Esse produto ele vai atuar como somente um repelente, né? Você vai colocar o produto no animal, as pulgas vão cair, o carrapato vai cair, mas eles vão estar no meio ambiente e vão acabar se reproduzindo. Um carrapatinho, por exemplo, coloca 3.000 ovos, né? Uma pulga coloca 20 ovos. Então a gente tem que observar esses estágios também, avaliar esses estágios e pensar em produtos que possam ser aplicados nos animais e produtos que possam ser aplicados no meio ambiente, tá? Bom, estudos do nosso grupo, então, a gente atinge agora a segunda etapa dessa apresentação, já encaminhando para apresentar os resultados e depois a finalização desses nossos estudos. Eu vou passar rapidamente nesses dois primeiros estudos, que foram estudos iniciais, ainda em 2013, avaliando a parte de extratos, né? Extratos fixos, componentes fixos. Por quê? Para a gente entender o porquê que a gente chegou, então, nos óleos essenciais, e hoje a gente trabalha bastante com óleo essencial. Fizemos um screening de muitas plantas, aqui eu só apresento duas, mas fizemos de muitas plantas, tanto para carrapato bovino, quanto para carrapato de cão e pulga. O que a gente observa é que esses extratos com diferente polaridade, aquele ensaio bioguiado clássico que a gente faz, e depois avalia em modelos de carrapato, teleógenas, que são as fases adultas, e nesse início avaliamos somente em fase adulta, e pulga também em fase adulta. Fizemos aqueles screens iniciais, clássicos de literatura, para identificar componentes químicos, né, para rosmarinos oficinalis, por exemplo, identificamos flavonoides e taninos em altas concentrações, e observamos que para ripicéfalos sanguíneos, nós não tivemos praticamente atividade nenhuma para esses extratos. Achei curioso, até porque a literatura não tinha muita coisa, né? Não tinha muitos dados nessa época de 2013 que pudesse subsidiar esses resultados nossos. Fizemos, então, atividade sobre pulgas e observamos aqui uma atividadezinha com uma concentração de 2.500 ppm e aproximadamente 95%, né? Mas não um estudo de eficácia linear. O que significa isso? Se eu aumento a concentração, dose dependente aumenta a concentração, aumenta a atividade, né? Então a gente começou a observar que alguma coisa poderia estar errada ou era o comportamento mesmo de um animal vivo que vai se comportar de forma diferente frente a uma certa atividade. Continuamos com nossos estudos, fizemos então com outras espécies também para avaliar. Aqui foi o jaburandi com frente à pulga, carrapato do boi e do cão também. Mesmo extratos, extrações por maceração, tudo, avaliações quanto à composição química, né? E os testes biológicos. Novamente, ripicéfalos micrópolis, por exemplo, a gente teve eclosão máxima, então você não teve atividade. A gente pode observar que aqui o percentual médio de eclosão ele chegou a 93%. O que significa isso? Os óvulos foram... houve a postura dos óvulos, e de 3.000 ovos, 95% eclodiu, abriu. Então, formou a fase larval dos carrapatos, então não tivemos atividade, e trabalhando com concentrações extremamente altas já. Para ripicéfalos sanguíneos, também percentual de eclosão alto, então esses extratos não estavam funcionando bem para carrapatos, e também não funcionaram para pulga. E aí a gente já vê uma diferença, né,
de questões de composição química de um extrato para outro que varia. Chegamos, então, aos óleos essenciais, esses que hoje a gente vem trabalhando. Uma planta que eu já trabalhava há bastante tempo, assim que eu cheguei na universidade, em 2011, eu comecei a trabalhar com essa planta. Só que eu trabalhava com a Esquinos, todo mundo conhece a Esquinos, né? A terebintifolia. E incluí nesse grupo de estudos, então, a Esquinos mollia, né? Que é uma planta endêmica da nossa região, tudo da região sudeste, no sul também tem bastante desse gênero. E essa planta hoje ela é o carro-chefe do laboratório, né? A gente sempre tem aquela planta, né? Recentemente eu escrevi um capítulo de livro para o livro da Sociedade, coordenado pelo professor Leopoldo, juntamente com outros amigos, e a gente vai citar alguns trabalhos. Então você pergunta, por exemplo, o professor João Palazzo lá, ele trabalha muito com tanino, né? Então a gente tem esses tipos de trabalhos. Então essa planta aqui, para mim, é uma planta que me trouxe bastante resultado. Eu gosto muito de trabalhar com ela e venho trabalhando com ela até hoje, e acho que eu vou trabalhar com ela até eu me aposentar na instituição, né? E a gente fazia estudos de cinética de extração de óleos essenciais. Até hoje a gente faz estudos de cinética para avaliar tempo de extração, tipo de classe que sai, subclasse, então monoterpenos, sesquiterpenos, etc. E começamos a avaliar, então, esses estudos. Então, teve esse trabalho publicado na Revista Brasileira de Gnosia, em seguida esse trabalho aqui publicado na Parasitology, e o que a gente observou? Fizemos a extração clássica, né? Até porque a gente se baseia naquela normativa, a gente se baseia na normativa da ISO, né? Análises, extração por hidrodestilação de 1 a 3 horas. Quando a gente faz a cinética, a gente faz coletas em vários tempos, a cada meia hora, 1 hora, etc. Analisamos por CG-DIC, CGM, né? O que nós observamos, então, nesses resultados? 2 componentes majoritários. Agora, veja, a gente faz estudo de sazonalidade, de forma geral, né? E esses estudos de sazonalidade, a gente consegue observar pelo menos 2 anos que, independente da época, independente do nível pluviométrico, a gente não tem uma variação muito extrema assim, na composição química desse óleo de aroeira, que é a Esquinos mollia, né? Então, a gente observa sempre espatulenol e cubenol. São 2 sesquiterpenos que a gente está sempre observando ele nesses estudos. Esses óleos essenciais, então, foram avaliados em modelos em vivo de Saccharomyces cerevisiae. Por que a gente utilizou esse modelo? A gente precisava de um modelo para observar a toxidez. Será que os óleos essenciais, na concentração lá de DL50 que a gente tem, que eu vou mostrar mais à frente, para a morte das pulgas, ele é tóxico naquela concentração? Então, a gente pegou a mesma concentração que a gente estava avaliando e começamos a avaliar em modelos de viabilidade celular, avaliando a toxicidade, e avaliar a questão do dano mitocondrial, né? E por que escolher esse modelo? Porque é um modelo de célula eucariota que poderia ser muito próximo de um modelo de células humanas de mamíferos, tá? Não quer dizer que esse resultado ele não vai eliminar a necessidade de eu fazer um resultado futuro, por exemplo, em células de mamíferos. É óbvio que temos que fazer, né? E a gente já faz hoje, né? Aqueles testes também clássicos de NTT e XTT. Bom, fizemos essas análises, observamos então que do lado esquerdo a viabilidade celular, todo mundo cresceu, bonitinho, a célula crescia, o óleo não era tóxico, né? Tanto para folha quanto para fruto. E observamos também que não havia dano mitocondrial considerável, até porque a barra de erros ela é um pouco maior, né? Dose de 1.250 ppm era uma dose ideal, então, para que a gente pudesse trabalhar. Fizemos todas as análises, então, observamos que nesse quadro aqui a gente tem o óleo essencial de Esquinos mollia. Eu não vou apresentar do terebintifolia, por quê? Porque o terebintifolia não foi tão eficaz quanto o óleo essencial de Esquinos mollia. E a gente observa, então, que as folhas, na dose de 50 ppm, que corresponde a 50 microgramas por centímetro quadrado, e a gente faz isso porque o modelo é um modelo de papel de filtro, em teste, onde a gente tem uma área que esse óleo é aplicado, porque depois a gente tem que converter essa dose para a área do tamanho do animal. Porque eu tratar um Beagle não é o mesmo de eu tratar um Bernese ou um Golden Retriever, por exemplo, que a área é muito maior, eu vou precisar de muito mais produto. O fato é que conseguimos 100% de eficácia, 100% de mortalidade e uma LD, uma DL50, né, de 12,9 microgramas por centímetro quadrado, uma dose extremamente baixa, tá? Então, a gente conseguiu um resultado bem interessante que a gente vem trabalhando nele hoje. Mas, esse resultado, a gente conseguiu gerar a patente, né, que fala de composições farmacêuticas, diversas formas farmacêuticas, que, inclusive, fizemos essas formas farmacêuticas, né, contendo o óleo essencial. Spray, Puron e shampoo. Puron é esse da bisnaguinha que quebra e coloca no dorso, que eu falei para vocês, né? Então, fizemos esses produtos, fizemos a aplicação nos animais, são modelos de Beagle, tudo aprovado pela CEUA corretamente, e observamos eficácia de maior de 95%. Bom,
Quando você olha o produto que você compra, ele te fala, garantimos eficácia de 3 meses a 6 meses. É o que o mercado hoje pede. O que a legislação pede? Não há. Você tem que ter pelo menos 15 dias de eficácia. O nosso produto, né, ele atingiu 28 dias de eficácia acima de 95%. Né? Depois a nossa eficácia ela começa a cair gradativamente, tá? Mas não intensamente. Então a gente está trabalhando nesse resultado com formulações de forma a gente aumentar o tempo que esse produto possa ficar, porque a gente acredita que a eficácia cai, porque a gente não consegue sustentar a volatilidade do óleo essencial no animal, e a gente não quer fazer um produto extremamente oleoso, como é, por exemplo, esses que quebram e botam no dorso, né? A viscosidade é extremamente alta, então a gente está diminuindo a questão de óleo, aumentando a questão de outros componentes. Isso quem faz é uma parceria do pessoal das formas farmacêuticas, né? Mas a gente tem um produto aí de extrema importância para o mercado veterinário, que já está tendo até aporte financeiro de empresas hoje. Desenvolvemos outros trabalhos, então, a partir de óleos essenciais. Aqui eu vou apresentar para vocês esse trabalho que eu acho extremamente interessante, passando um pouco mais rápido. Mas trabalhamos aí com essas 6 espécies, identificamos principalmente monoterpenos e fenilpropanoides. E aí tem uma diferença. O óleo de aroeira, ele é rico em sesquiterpenos, né? Aqui a gente tem monoterpenos. Olha o que a gente observou. Bom, esse laranjinha, a gente observou que esses óleos aí, o óleo de cinamomo, que é a canela, e o óssimo gratíssimo, que é a alfavaca gigante, a gente observou aí uma ação bem interessante em adultos. Quando a gente trabalha o amarelinho, a gente tem o óssimo e aparece o lauro nobilis com o óssimo gratíssimo atuando na fase ovo. E em azul, a gente observa os 2 óleos atuando na fase larval. O que isso indica para a gente? Que dependendo da composição química que eu tenho, eu posso desenvolver um produto que vai ser ativo na forma adulta, portanto, posso tratar o animal diretamente. Outro produto que eu posso usar no meio ambiente. Então, se eu for tratar com lauros, por exemplo, que tem um resultado excelente, 0,52, que é a DL50, a LC50, microgramas por centímetro quadrado, eu posso usar esse produto para tratar larvas no meio ambiente. Né? Então, são produtos diferenciados. É um produto que pode ser utilizado para dar banho num canil, por exemplo, um produto que pode ser utilizado para dar banho no animal, e assim por diante, a importância da gente estudar várias formas. Fizemos também, novamente, a questão da viabilidade celular e da toxidez, e agora utilizando como padrão timol, que é um produto de origem natural. Timol foi extremamente tóxico, observe em B, que na dose de 100 microgramas por ml, e em A, a dose de 10 microgramas por ml, a gente observa que o timol é tóxico e o nosso óleo essencial não é tóxico. Então, trabalhar o óleo essencial na sua composição completa era importante. Esse trabalho foi um trabalho comparando a questão do óleo essencial de cravo com o seu isolado majoritário, que é o eugenol. A gente observa que o eugenol, se a gente pega cravo aí, o eugenol ele vai estar em alta concentração o tempo todo, porque ele é um quimiótipo, né, o eugenol é um quimiótipo do cravo. Então, o que a gente observa aqui é que nessa comparação, o eugenol e o óleo essencial, eles têm uma LC50 muito próxima, o que não justifica você usar o eugenol puro, né, e sim o óleo essencial. Até porque se a gente pensa na legislação europeia, tá, a gente tem um máximo de eugenol que possa ser utilizado numa formulação. Então, se eu desenvolvo uma formulação com óleo bruto de cravo, eu vou ter dentro dessa formulação total uma alta porcentagem de eugenol? Sim, mas eu tenho outros componentes que na forma final a concentração ela diminui. Então é interessante a gente fazer um estudo com o óleo de cravo, na sua forma completa, do que com o eugenol puro. E por fim, né, para a gente poder finalizar um pouquinho desse trabalho, da apresentação do nosso trabalho, foi um trabalho que a gente fez de periodontite, que está em andamento. Esse trabalho foi em parceria com o grupo da professora Yara, que faz a parte toda de formas farmacêuticas, e foi publicado nos Anais da Academia Brasileira de Ciências. Olha, de 4 a 8 anos, né, os animais de 4 a 8 anos, eles, aproximadamente 75% desses animais, aí, cães e gatos, possuem cárie. Possuem grandes problemas de cárie. E a cárie, quando ela se desprende, ela pode entrar na circulação sanguínea, levando a danos cerebrais, cardíacos, pulmonares e articulações desses animais. Então, é muito importante a gente fazer o tratamento dessa cárie. E como fazer essa cárie? Pensamos, então, no desenvolvimento de um gel bucal. Um gel que possa ser aplicado facilmente, que vá se aderir facilmente na arcada dentária desses animais, né? E que possa ter o óleo essencial sendo liberado naquela dose que a gente viu que não é tóxica. Por isso é importante trabalhar a toxidez desses produtos.
E aí a gente teve que analisar como que é a mucosa bucal, o perfil bacteriano da mucosa bucal de um cão ou de um gato. Tem essas 4 bactérias, principalmente, né? São Bacillus gram-positivos e negativos e Coccus gram-positivos e negativos. Então, eles formam um biofilme, uma placa bacteriana, um biofilme bacteriano. E a gente tem que romper esse biofilme bacteriano de alguma forma. Bom, esse trabalho teve como proposta de avaliar essa atividade antimicrobiana desses óleos essenciais, desenvolver um sistema de administração bucal à base de quitosana, né, que é muito utilizado, isso porque quitosana também é extremamente barato. Avaliar a influência de potenciadores químicos, né, como DMSA e óleos essenciais, na forma da propriedade do gel. O gel está estável, o pH do gel é bom, o sistema de reologia, estabilidade física. Né? A gente tem que ter um gel perfeito. A gente quer um gel como se fosse, vamos pensar assim, numa pasta de dente, vamos dizer assim, né? Que é onde você tem uma fluidez perfeita com o pH da mucosa desses animais. Bom, fizemos o MIC, então. Veja que a concentração máxima que a gente utiliza é 1.250 ppm, que é a dose maior que a gente pode chegar para não ter toxidez. Né? E avaliamos, então, esses micro-organismos. Chegamos, então, que a concentração nessas cepas, e, gente, são cepas resistentes. Esse é o resultado mais legal nosso. A gente observamos concentrações em microgramas por ml, que foram avaliadas aqui até 1.250 microgramas por ml, e observamos que em 750 microgramas por ml, a gente teve essas 2 cepas sensíveis ao nosso óleo essencial. Corynebacterium foi sensível a 0,9, né? A 1.000 microgramas por ml, e o Pseudomonas é sensível a 1.250 na nossa dose máxima. Então, a gente teve um resultado bem eficiente. Com isso, pegamos esse óleo essencial e foi desenvolvido, então, um gel com o grupo da professora Cid, né, que já tinha expertise em desenvolver produtos para uso humano, né, e também veio trabalhar com uso veterinário. Desenvolvemos o gel, quitosana 3%, com ácido lático 1%. Utilizamos o potenciador, que foi o DMSO, em concentrações permitidas e não tóxicas para os animais. pH, ensaios também físicos foram realizados para ver se esse gel estava de acordo com as especificações que a gente pudesse aplicar nos animais. Bom, todas as características aqui apresentadas para esses géis, índice de fluxo, viscosidade, pH, tudo perfeito, né? Como a gente realmente queria. O pH ele altera pouquíssimo, mas está dentro do pH na mucosa. Então, a gente conseguiu desenvolver um gel pseudoplástico, que é a característica que todos que trabalham com formas farmacêuticas querem para um tipo de gel. Esse gel ele vai se aderir bem à arcada dentária, esse gel ele vai ser bem aceito na mucosa, que tem um pH, né? Esse gel, na hora de ser aplicado, ele vai ser aplicado com uma fluidez perfeita. Então, é a característica pseudoplástica que a gente quer. Bom, não foi observado precipitação ou partículas dispersas no gel que pudessem não tornar o produto viável. As formulações tiveram pH em torno de 5, né? Próximo ao pH bucal, então, que é de 5 a 7. O DMSO ele funcionou perfeitamente como intensificador de penetração do óleo essencial, que a gente precisava de alguma coisa para carrear o óleo essencial na formulação, e funcionou perfeitamente. Né? E no final, os reogramas mostraram um perfil de curva assim, extremamente característico com fluidos não newtonianos, portanto, tendo um comportamento do tipo pseudoplástico. Bom, então concluímos aqui que as bactérias elas são sensíveis até essa concentração de 1.250, são bactérias resistentes, e a gente consegue, então, eliminar essas bactérias. Desenvolvemos esse sistema de administração bucal inédito, que é um sistema para aplicação em animais, e observamos que todas as características físicas e químicas desse gel estavam características de um produto pseudoplástico que pudesse ser utilizado, então, na profilaxia de doença periodontal. Qual o passo que a gente está agora? Já temos aí como desenvolver os testes em vivo nos animais, temos resultados bem interessantes, mas que ainda não podem ser demonstrados aqui. Queria agradecer, então, a essa equipe aí que trabalha junto com a gente, né? Que sozinho ninguém faz nada. Né? A gente está numa outra etapa agora também de desenvolver parte de mecanismo de ação, porque a gente já até conhece que os produtos que estão no mercado todos atuam por 4 mecanismos, a gente tem trabalhado com 2 mais intensamente, inclusive com parceria com um grupo do exterior, para que a gente possa fazer toda a parte de eletrofisiologia. Então, queria agradecer esses parceiros aí, os professores aqui, tem alunos de pós-graduação, os alunos de iniciação científica, né? Sem eles a gente não consegue desenvolver nada.
Agradecer aí aos órgãos de fomento, CNPq, FAPERJ, CAPES, estão sempre apoiando a CAPES, principalmente com bolsas de pós-graduação, CNPq e FAPERJ com órgãos de fomento. A FAPERJ está voltando fortemente no fomento, muito bom para a gente. Os programas de pós-graduação, que eu faço parte, né, de Ciências Veterinárias e Química, e convido a todos aí para que possam visitar a nossa instituição, uma instituição com mais de 110 anos, é uma instituição belíssima, que tem que ser divulgada nacionalmente e internacionalmente. Agradecer ao professor Lucindo, professor Leopoldo, pelo convite, mais uma vez, para participar do Simpósio Brasileiro de Gnosia. Sempre participo e é um prazer e vou sempre participar. E lembrando, né, que hoje é o dia da mobilização em defesa da ciência, vamos salvar a ciência brasileira, não esqueçam disso. E agradecer aí, e disponível para resposta de qualquer pergunta que possa aparecer. E também tem os meus contatos lá, que vocês possam entrar por e-mail, ou entrem no site, enfim. Então, obrigado. Bom dia, professor Douglas. Bom dia, pessoal. O professor Thiago. Lucindo pede desculpas porque teve que se ausentar momentaneamente, mas estamos aqui representando a comissão. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a belíssima palestra, ótimas informações, tiveram muitas dúvidas, e vamos lá, né? Achei muito interessante a sua abordagem, um comentário geral, né, antes da gente entrar nas perguntas, porque eu acho que a gente tem tempo, nós temos tempo, porque você trouxe uma ideia tão interessante utilizando, né, o óleo essencial para uma aplicação nova e ainda mostrando essa expectativa, né, essa possibilidade de você realmente ter um produto e levar isso para a comunidade de uma forma mais simples, né, focando os pets por causa do registro da MAPA. Então, assim, isso é realmente muito interessante. E aí a gente tem algumas perguntas aqui. A primeira pergunta da Raíssa, dos óleos essenciais, os quais já estudou ou estuda, qual foi o melhor até agora na questão de rendimento e ação antimicrobiana no PET? E aí, você já respondeu, mas pode fazer alguma complementação, né? E de que forma esse óleo foi aplicado no animal, uso tópico, inalatório, etc. Não, beleza. Obrigado pela pergunta, Raíssa. A forma que... o melhor óleo até agora que a gente tem é o óleo de esquinos, né? O óleo da aroeira, esquinos mole. É um óleo fantástico, assim, e a gente observa muito sesquiterpenos. Inclusive, isso é um indicativo de que os sesquiterpenos, eles têm uma atividade mais pronunciada nesse tipo de inseto, que é a Ctenocefalus felis, a pulga, e a gente observa que óleos ricos em sesquiterpenos, eles estão tendo uma atividade muito melhor do que os de monoterpeno. O monoterpeno, a gente começa a observar aquelas variações no ambiente, em formas larvais, em forma de ovo, e tudo, a gente consegue destinar esses óleos para outras atividades. Mas foi o óleo de esquinos, né? Para atividade antimicrobiana também, inclusive esse óleo de esquinos, ele tem ação antifúngica, antibacteriana, é um óleo assim, antiviral, é um óleo excelente. O óleo de aroeira, ele é excelente e ele tem altos rendimentos. Eu conheço a Raíssa inclusive está trabalhando com óleo de esquinos e ela está fazendo um estudo bem interessante de rendimento de extração, né, usando técnicas verdes, e a gente já conseguiu assim, ampliar em 100%, né, de uma técnica para hoje, outra, esse rendimento utilizando, por exemplo, celulase. Né? Então, esse é um trabalho da Raíssa que para frente vai ter bastante resultado interessante. Mas é isso. Então, a gente tem estudos antimicrobianos, tem MIC, mas a aroeira, ela é fantástica, fantástica. E olha que a gente avalia bastante coisa, a gente tem muitos óleos. Agora a gente está trabalhando mais com planta brasileira, né, para valorar mais as plantas brasileiras. Trabalhamos muito com plantas exóticas, domesticadas, mas hoje a gente trabalha com jurema, carqueja, são vários óleos aí que a gente também está trabalhando no brasileiro, que está dando um resultado bem interessante. Futuramente vai ter coisa nova aí. Muito legal. Teve uma pergunta também do Gabriel, Douglas, já pensou em avaliar os taninos da aroeira para o tratamento de periodontite? Então, na verdade, a gente está com um trabalho, não da aroeira especificamente, Gabriel. Bem interessante, você já até me alertou de uma coisa bem interessante aqui, que eu tô trabalhando agora com extratos fixos, né, de aroeira, né, com uma outra linha, mas eu estava trabalhando para cicatrização, justamente até pela questão desses taninos, mas nem pensei para periodontite, né, já que tem uma relação com a propriedade bacteriana e tudo, então seria bem interessante mesmo. Tá? A gente faz avaliação hoje com Psidium guajava, né, que é a goiaba. A gente tem avaliação nessas bactérias também, já desenvolvemos um biofilme bacteriano, ele fica bem bonito, ele fica vermelho.
esse biofilme fica legal, esse biofilme. Imagina um animal com a arcada dentária vermelha, vai ficar show. Vai dar medo no pessoal, não? Pois é. Bota um fluorescente para a noite, quem sabe, né? Mas a gente tem avaliado tanino, mas de outra espécie. Da aroeira nem me atentei. Obrigado aí pela dica, acho que a gente vai levar isso à frente, sim. Certo. Temos uma outra pergunta aqui. Já aconteceu de um óleo essencial conhecido e estudado na sua ação antimicrobiana de uma certa raça de cachorro ter o efeito contrário em outra? Olha, a gente não teve isso, né, em estudos nossos, e eu não vejo isso relatado na literatura. Mas também é justificável. É muito difícil isso acontecer, por quê? Porque a mucosa bucal daquele animal, a microbiota bucal daquele animal, ela vai estar sempre, vamos dizer assim, não vou falar que a gente vai ter sempre aquelas 4 bactérias somente, né? Porque isso depende muito também de pH, depende de ambiente, de tipo de alimentação. Mas aquelas 4 bactérias são as majoritárias na microbiota bucal. Então é muito difícil você ter uma ação diferente numa raça e variar para outra, tá? Então, por exemplo, vou pegar, sei lá, um animal de pequeno porte, um beagle, para um bernese. Vamos dar esse exemplo aí de novo, que é gigante, né? Mas a microbiota bucal dela vai estar sempre com aquelas 4 bactérias. Agora, pode ser que o efeito seja diferente se um animal está cometido de uma bactéria resistente e o outro não. Isso pode acontecer. A gente trabalha com bactérias resistentes, né? O grupo da professora Shannon, ela trabalha com bactérias resistentes. Então, por isso que esse resultado nosso ele é muito legal, né? Veja que a gente publicou ali somente o desenvolvimento do gel, né? Daquela atividade, do mico do gel, né? Porque esse outro produto a gente está em processo de patente, tudo e tal, e o estudo em vivo, ele vai até dar essa resposta para a gente, né? A gente acredita que não vai ter um efeito contrário, mas esse estudo ele vai dar essa resposta para a gente, porque a gente avalia em vários animais, não avalia somente numa raça, né? Hoje os testes aqui na universidade são feitos em Beagle, mas esse teste especificamente a gente está fazendo com a comunidade que traz os seus animais para o hospital veterinário para serem atendidos. Então a gente está fazendo nessa animal que tem o seu dia a dia na sua casa e vem ali para fazer um atendimento periódico no hospital veterinário. Então não são animais controlados no nosso ambiente. É isso que a gente quer ver, né? Porque a gente quer atender a microbiota mais diversificada possível, né? E os resultados estão bem legais mesmo. Mas a gente não está tendo nenhum que não tenha efeito, né? A gente tem sempre uma redução dessa placa bacteriana, ou o que a gente chama, entre aspas, de amolecimento da placa bacteriana, o que permite o médico veterinário retirar mais facilmente. Tá? Tive um pequeno problema aqui de conexão. Tranquilo. Acho que voltamos, voltou, né? Voltou já. Perfeito. Eu queria abrir um pouquinho e teve um comentário da Maria da Paz, né? Excelente palestra. Tenho gasto e estou grata. Tenho gato, estou grata pelas informações valiosas. Sou amante dos óleos essenciais também e os uso sempre para o bem-estar. Parabéns. Né? Fazer só um comentário para ela, que a gente está num nível agora com umas ideias bem interessantes. A gente não tem impressora 3D na instituição, né? Mas a gente está tentando conseguir agora com um projeto. Então, a gente está para desenvolver justamente uns pingentes, né? Principalmente para pequenos animais, tipo gato, que a gente possa colocar o óleo essencial. E esse pingente ele vai atuar como um produto de liberação controlada, né? Não tem, por exemplo, as coleiras para os animais? As coleiras que usam lá como antipulgas? Só que aquela coleira fede demais, gente. Nossa, e é muito oleosa, se você observar. E isso leva à contaminação do tutor. Você vai lá fazer carinho no seu gato, passou na coleira, bota na boca. E é tóxico, gente. Não é pouco tóxico, não. É muito tóxico. A gente acha que produto para animal não é tóxico. E é muito tóxico. Então, a gente está nesse processo de desenvolver, a partir de óleos essenciais, óleos que são encontrados facilmente, óleos que são baratos no mercado, que você possa adicionar a cada 3 meses nesse pingente. Esse óleo vai ter uma liberação controlada. Então, é um produto que a gente acredita que vai ser bem interessante, né? A gente até fez uma parceria com outro grupo para desenvolver o pingente, a gente já tem lá um modelo, né? E agora a gente está trabalhando na questão de absorção desse óleo e a liberação desse óleo nesses pingentezinhos, né? E a gente pensa esse projeto inicial como um projeto de extensão e doação para a comunidade, né? Não um produto para a empresa, gosto que tem vários aí, mas não um produto para a empresa especificamente inicial, porque a gente quer levar realmente esses produtos para que proteja a população de forma geral. A gente acredita muito nessa questão do conceito de saúde única, do One Health. Isso é super importante. A gente tem que tratar o todo. Não adianta tratar só o animal, a pulga caiu, foi embora.
não dá, né? É isso. Então, por causa agora do horário, a gente vai finalizando aí para os próximos eventos. Nós teremos uma palestra agora às 10h15 de produtos naturais, da pesquisa ao estudo clínico. Então, estão todos convidados a continuar no canal, né, do Congresso. E muito obrigado a participação de todos. E muito obrigado, professor Douglas. Obrigado, Thiago. prazer. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Sucesso aí no evento. Obrigado, tchau.